Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu tava vendo lá no grupo dos pais que vocês colocaram uns desenhos, né? Fiquei muito feliz. E hoje a tia vai contar uma historinha, aí depois eu vou deixar algumas musiquinhas para vocês escutarem e um desenho para vocês pintarem, tá bom? Vamos começar com uma oração? Senhor, meu Deus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por cada uma das crianças. Te peço que sejam com elas, com os pais, que fale ao coração de cada uma, que elas possam guardar a tua palavra. Amém. Eu vou falar hoje sobre Davi. Quantos de vocês conhecem Davi? O que vocês sabem sobre Davi? Davi era o filho caçula. Quem sabe o que é caçula? Caçula é o filho mais novo. Davi era o filho caçula de Jessé. E ele era um pastor de ovelhas. O que significa pastor de ovelhas, Xalu? Lá na nossa igreja tem pastor. É a mesma coisa? Bom, mais ou menos a mesma coisa. Simboliza a mesma coisa. O pastor de ovelhas, no caso, ele cuidava das ovelhas. Ele ia para o campo com um cajado e ele tinha lá suas ovelhinhas que ele precisava cuidar. Aí ele tinha que dar água, ele tinha que dar comida, ele tinha que cuidar para as ovelhinhas estarem bem. E essa era a obrigação de Davi. Ele ainda era um menino, ele era o filho mais novo, ele era pequenininho, mas Davi, ele fazia tudo muito bem feito. Davi era muito caprichoso, sabe? Tinha dia que as ovelhas corriam perigo e Davi ia lá e fazia o melhor que ele podia, porque era a responsabilidade dele. Davi, um dia, foi um leão e o leão tentou pegar a ovelhinha. Vocês acreditam que Davi, mesmo pequenininho, salvou a ovelhinha do pai dele? Pois é. Davi abria a boca das feras e tirava as ovelhinhas de lá, porque ele era muito corajoso. Um dia foi um urso. O urso tentou pegar a ovelhinha, mas Davi foi lá, salvou a ovelhinha do urso. Já pensou você? Você tem medo? Ah, eu tenho medo. Tenho medo de um montão de coisa, mas tem coisa que, apesar da gente ter medo, a gente tem que ir lá e fazer. Ser corajoso é isso, é enfrentar os nossos medos. Mas Davi, ele tinha uma coisa muito importante. Davi, ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele orava e fazia as coisas e Deus pegava e agia para que Davi fosse vitorioso, para que Davi conseguisse fazer o que ele queria. Aí Davi sentava lá no meio das suas ovelhinhas, com a sua harpa, e ficava lá tocando música. Davi compunha música. Você sabia que até hoje a gente tem acesso a algumas músicas que Davi compôs? Porque tá lá na Bíblia, em Salmos. Tem algumas músicas que Davi compôs. A gente não consegue cantar porque não tem música, né? Só a letra. Mas algumas a gente até canta. É muito legal. Se você tiver curiosidade, pode perguntar pro papai, pra mamãe. Tá lá, Salmos de Davi. Alguns são orações, algumas são músicas. Davi era muito querido por Deus, porque, em primeiro lugar, ele sempre colocava o amor dele por Deus e a confiança dele em Deus. Por isso, Davi era um homem corajoso. E aí, teve uma vez que Davi lutou até contra um gigante. Você já pensou? Davi pequenininho lutando contra um gigante? E foi o rei Saul que pediu, porque daí o rei Saul ficou conhecendo Davi, ficou conhecendo a coragem de Davi e acreditou nele. E Davi foi lá com uma funda e uma pedrinha, rodou, rodou, rodou e tum na testa do gigante e venceu o gigante. Mas porque ele era forte? Porque ele era grandão? Porque ele era corajoso? Não, porque ele confiava em Deus e porque Deus fazia isso por ele, né? E a gente confia nas coisas, a gente duvida, a gente ora, a gente coloca Deus em primeiro lugar? A gente precisa fazer isso, né? Você sabia que lá no futuro Deus escolheu Davi para ser rei? Davi foi um grande rei, o rei de Israel. E ele não era filho de rei.
ele não era filho de rei, ele não ia herdar o trono. Além do mais, ele era o irmão mais novo, ele tinha um montão de irmão mais velho que era tudo mais forte que ele. Então, se fosse filho de rei, provavelmente seriam os mais velhos, né? Porque é assim que funciona a herança. Mas não, Deus falou: eu quero que Davi seja o grande rei de Israel, porque Deus amava Davi, porque Davi confiava em Deus, porque Davi agia segundo a vontade de Deus. E a gente age segundo a vontade de Deus quando a gente tem medo de alguma coisa. A gente ora, entrega a Deus e confia nele. Algumas coisas acontecem errado na nossa vida. E aí a gente começa a duvidar de Deus? Não, porque todas as coisas da nossa vida estão sendo cuidadas por Deus. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer aqui, agora ou daqui a pouco, mas a gente sabe que a gente tem um Deus em quem a gente pode confiar, como Davi confiava. E ele tinha uma força especial, e essa força a gente também tem, né? Que é Deus. Agora, a confiança de Davi era muito grande em Deus. A gente precisa desenvolver essa confiança. A gente precisa orar mais, a gente precisa se dedicar mais, a gente precisa estar mais próximo de Deus no nosso dia a dia, para que a gente esteja mais próximo, mais forte, mais confiante nele, né? Agora eu vou falar um versículo para você decorar, tá bom? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está em Salmos, capítulo 23, versículo 1. De novo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E isso é confiança no Senhor. Se a gente confia no Senhor, a gente acredita nisso. As coisas importantes não vão nos faltar. Ah, tia, mas às vezes falta uma coisa ou outra, mas as coisas importantes não. O Senhor prometeu isso e a gente precisa confiar, tá bom? Então, eu vou fazer mais uma oração. Você fecha seus olhinhos e ora com a tia. Depois vai ter um desenho para você imprimir e algumas musiquinhas para você escutar lá no grupo de pais, tá bom? Senhor meu Deus, te agradeço por essa historinha, te agradeço pela vida do Davi, que foi muito corajoso e que ficou como exemplo pra gente. Te agradeço porque posso confiar no teu amor, porque posso confiar na tua providência. Cuida dos nossos corações, tira os nossos medos, nos faz ser fortes. Esteja conosco em todo o tempo, Pai. Cuida dessa criança e acompanha ela na vida dela e torna ela mais próxima de Ti a cada dia. Eu te peço, também te agradeço, em nome de Jesus. Amém.